Reforma tributária vai aumentar o imposto sobre herança? Após 30 anos, foi aprovado pela Câmara dos Deputados a reforma tributária que altera o modo como os impostos são cobrados no país. O texto base aprovado prevê, entre outras alterações, a cobrança de transferência de herança. O documento seguirá agora para análise do Senado e nele temos alguns pontos que impactam diretamente nos bens familiares, onde o relator do projeto, deputado Agnaldo Ribeiro, inclui a tributação progressiva sobre herança, a cobrança dos impostos no domicílio onde a pessoa faleceu, a permissão para maior cobrança sobre herança no exterior e a inclusão de isenção de imposto sobre doação e instituição sem fins lucrativos. Eu me chamo Stephanie Herzog e a Prev Consult é uma empresa especializada em proteção patrimonial, onde ajudamos você, investidor, a montar a sua estratégia de internacionalização do seu capital. Tudo isso com muita agilidade e confiança que os bens da sua família merecem. Fica comigo até o final deste vídeo para entender como a reforma tributária vai impactar diretamente em seu patrimônio e como se proteger em linhas gerais. Em linhas gerais, a reforma altera o modo como os impostos são cobrados no Brasil, mesmo que, nesse primeiro momento, o foco principal esteja na tributação somente no consumo. Há um trecho que se trata também na cobrança sobre a renda do patrimônio, o que inclui a forte taxação na herança. Mas vamos por partes. A reforma tributária é um assunto muito amplo, então eu vou aqui nesse vídeo dividir ele em duas frentes, tá? A primeira, onde a ideia central é o fim da tributação em várias etapas. A base da reforma é unificar os impostos IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS no IVA dual, que é um modelo já muito praticado em países desenvolvidos. Também ele prevê a criação de cashback para as famílias mais pobres e aumento da carga tributária na parte de bebidas, cigarros e iates. Também ele muda a regra de origem da tributação, sendo a partir da reforma cobrado no ato final no local do consumo e não mais na fabricação ou origem. Mas pessoal, vamos por partes. Essa parte aí da proposta não tem impacto aqui diretamente no nosso assunto. Nesse vídeo eu vou falar no que é tocante na mudança nas alíquotas que reflete no patrimônio familiar do brasileiro. Nessa reforma tributária foram definidos alguns conceitos importantes sobre a progressividade do trio de tributação, sobre o patrimônio, herança e doação. Ou seja, isso quer dizer que quanto mais rica a família for, mais tributo ela vai pagar. O que foi autorizado em nível constitucional e depois essas alíquotas vêm numa segunda fase de aprovação na legislação para regulamentação. Então, assim, autorizada essa tributação superior para patrimônios mais elevados é automaticamente o mesmo que dizer que vai haver uma isenção para uma faixa mais inferior, para as famílias com menos estruturas. Ou seja, as famílias com uma estrutura patrimonial melhor vão pagar essa conta. E com toda certeza quem deixar o seu patrimônio à exposição de inventário ou doação em vida vai ter uma perda patrimonial muito significativa. Acredite-se que o que está sendo mirado é equiparar a carga tributária sobre herança ao que hoje é aí de uma faixa de 6% a 8%, equiparar isso gradativamente a países mais desenvolvidos. Daí estamos falando, por exemplo, nos Estados Unidos, que por lá essa tributação já gira na faixa de 40% a 45%. E na Europa também a mesma coisa. Então, num primeiro momento, essa carga tributária, ele vai chegar a ser elevado aí numa faixa de 25% mais ou menos, somente falando em termos de tributação, sem mencionar os demais custos, ou seja, considerando de ponta a ponta, um processo de inventário vai custar mais ou menos 40% do total do patrimônio de uma família, para concretizar aí com sucesso a sucessão patrimonial. Isso que está no radar, essa é a verdade. E a intenção legislativa por trás desse primeiro movimento da reforma é justamente criar as condições jurídicas para que isso possa acontecer no futuro próximo.
Logo, estando essa autorização constitucional aprovada, a gente não vai mais nesse momento falar de emenda. Mais adiante, então, essa é uma expectativa que vai acontecer. Então, aqui nesse vídeo eu gostaria de deixar bem claro que não se trata do governo A ou governo B, porque na verdade é um grande consenso aí político que é sobre o Estado brasileiro. Governos e políticos de todas as tendências têm a mesma ideia, mas por viés diferentes. E nesse momento, os consultores de planejamento patrimonial desempenham um papel crucial nesse processo, auxiliando seus clientes na identificação de oportunidades e na implantação de estratégias eficientes e no acompanhamento constantes na mudança da legislação, a fim de preservar o capital construído por décadas de trabalho, minimizando impactos fiscais e garantindo a proteção do patrimônio familiar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais como a reforma tributária pode afetar o patrimônio e a importância de buscar soluções inteligentes para proteger o seu patrimônio. Siga nosso canal aqui no YouTube, curta o nosso vídeo e compartilhe com a pessoa que precisa desse conteúdo. Até a próxima!